Hoje nós vamos falar um pouco sobre a relação entre fé e a política. E para isso eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 15. Nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 15 ao 22. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ficar em pé, meus irmãos, para ler? Encontramos? Diz assim a palavra do Senhor: impostos para César, diz aqui na minha versão. Então os fariseus se reuniram para tramar um modo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prender. Enviaram alguns dos seus discípulos junto com os partidários de Herodes para se encontrarem com ele. Disseram: Mestre, sabemos como o Senhor é honesto e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. É imparcial e não demonstra favoritismo. Agora diga-nos o que o Senhor pensa a respeito disso. É correto pagar impostos a César ou não? Jesus, porém, sabia de sua má intenção e disse: Hipócritas, por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostre-me uma moeda usada para pagar o imposto. Quando lhe deram uma moeda de prata, ele disse: De quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então deem a César o que pertence a César, deem a Deus o que pertence a Deus. Sua resposta os deixou admirados e eles foram embora. Pai, a tua palavra foi lida, Senhor. Estamos aqui para ouvir, ó Deus, a tua palavra. Pai, fala aos nossos corações, que Satanás não tenha poder para bloquear a nossa mente, o nosso coração, para aquilo que o Senhor deseja nessa tarde. Pai, leva-nos, ó Deus, a prestar atenção naquilo que é importante para o Senhor, no que diz respeito às autoridades humanas, que são constituídas sim pelo Senhor, de acordo com a tua vontade. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão. Você se considera de direita ou esquerda, meu querido? Infelizmente, com os últimos acontecimentos, com a polarização do assunto, parece que é o que resta. Ou você é de direita ou você é de esquerda. Parece que não há mais outra alternativa. A narrativa pregada hoje é: se você fala um discurso em favor dos pobres, você é de esquerda. Se você fala um discurso em favor da propriedade privada, você é de direita. Não é isso que a palavra de Deus fala. E ao sabemos que alguns de nós aqui, provavelmente, ao saber do assunto de hoje, podem ter pensado: hoje eu sabia que iria chegar esse dia, que essa turma começaria a misturar as coisas, o evangelho com outras coisas, com política. Eu não gosto dessas misturas. Você não é o único, meu irmão. Tem milhares de cristãos que não conseguem entender qual é a relação entre a política e o cristianismo. Isso não é culpa sua, nós somos ensinados errado. Nós somos ensinados que todo governo é demoníaco, que nós a igreja, temos que nos prestar atenção somente na pregação do evangelho, somente no evangelismo, que é muito válido. Mas a palavra de Deus também fala para a gente prestar atenção nas autoridades, que todo governo é constituído, é autorizado por Deus. Outros então podem ter pensado: oba, hoje eu descubro se a liderança desta igreja é de direita ou de esquerda. Sinto muito, meus irmãos, você não vai descobrir. Não por enquanto. Meus irmãos, se você ainda não sabe o nosso posicionamento no que diz respeito à política, eu vou ler aqui. Cremos que o governo civil é de nomeação divina para os interesses e boa ordem da sociedade humana e que devemos interceder pelos magistrados, conscientemente honrá-los e obedecê-los, exceto apenas nas coisas opostas
a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único Senhor da consciência e o Rei dos reis da terra. Amém. Isso é tirado da nossa confissão de fé, que está à disposição para qualquer um nas nossas redes sociais, e também está conosco. Se você ainda não tem, se você ainda não leu, nos procure, que a gente disponibiliza para você. Isso aqui está na nossa declaração de fé. Sinto se decepcionamos. Sinto se decepcionei ao informar a maneira que nós cremos. Mas nós não estamos aqui para agradar nem a direita nem a esquerda. Se isso desagrada a direita ou a esquerda, paciência. Nós queremos é agradar a Deus e a sua palavra. O conceito de política originalmente significa o seguinte: é o conhecimento, a participação, a defesa, a gestão dos negócios da polis, cidade ou estado, a vida social num todo, no seu todo, ou em cada um dos grupos ou instituições componentes, é uma vida pública, é uma vida política, desculpa. É impossível a existência sem autoridades, normas, sanções, mecanismos de participação, forma de decisão. Todo homem é cidadão de um Estado, sujeito a deveres e direitos. Todo homem, incluindo-se o cristão, é sócio do nascimento até a sua morte de um sistema, de um organismo político. Não tem como fugir. Não há também como a gente fugir de ser um ser político. Nós somos seres políticos, mesmo você não gostando. Nesse texto que acabamos de ler, Jesus é questionado sobre o seu posicionamento político. Mas a sua resposta esclarece que a política do reino dos céus está e prevalece, está acima e prevalece sobre qualquer sistema governamental humano. A política dos reinos humanos, ao mesmo tempo, ele pavimenta e coloca a perspectiva com que o bom testemunho, o caminho para as pessoas se relacionam com a sociedade no aqui e agora, enquanto esperam a sociedade do lá e então, do novo céu e da nova terra. Enquanto o novo céu e a nova terra não vêm de uma forma ampla e completa, nós temos sim algumas atribuições e deveres como cidadão aqui na terra. O que podemos ver é que Deus, o governo de Deus, é soberano sobre qualquer sistema governamental humano. E nós, os cristãos, devemos ser cidadãos exemplares, dando a César o que pertence a César e dando a Deus o que pertence a Deus. Diante dessa afirmação, dessas afirmações feitas, faremos algumas considerações de como agir diante da sociedade civil, diante do governo civil e principalmente diante da autoridade de Deus. Primeira coisa, o primeiro aspecto que poderemos ver é que temos que dar a César o que pertence a César. Ou seja, pagar os nossos impostos. Olhando à primeira vista, quando a gente olha esse texto à primeira vista, que diz que os fariseus se reuniram para tentar tramar um modo para prender Jesus, para acusar Jesus, e eles mandam então um grupo de discípulos de fariseus, um grupo de discípulos de Herodes. Quando a gente vê esses dois grupos juntos, olhando assim superficialmente, a gente pensa, eram amigos, eram partidários todos juntos, nas assembleias, na porta das cidades, que era o que acontecia para decidir os rumos da sociedade. Eles deveriam votar sempre juntos. Nos assuntos que diz respeito à sociedade, eles estavam juntos. Na verdade, não era isso. Na verdade, eles eram inimigos. Os fariseus eram um partido ou uma associação que tinha cerca de 6.000 componentes, 6.000 membros. Eles tinham o apoio popular. Eles eram nacionalistas. Eles faziam parte do Sinédrio, que é, quem conhece o Sinédrio um pouco sabe que era o poder judiciário, o poder sacerdotal e o poder governamental. O Sinédrio então era composto, os fariseus faziam parte desse grupo. Não era o mais poderoso,
mas tinha grande influência dentro desse grupo. Quando Augusto chega ao poder, ele nomeia Herodes para governar na Judéia. Herodes o Grande chega e manda matar os componentes do Sinédrio, criando assim uma intriga, uma briga entre esses dois grupos. Os partidários de Herodes não eram amigos dos fariseus, e nem tampouco os fariseus eram amigos de partidário de Herodes. Eram inimigos. Até Jesus aparecer na história com uma nova mensagem, com uma mensagem completamente diferente dos grupos partidários que existiam na época. Jesus chega dizendo que é chegado o reino de Deus. Um reino completamente diferente do que era pregado pelos fariseus. Um reino completamente diferente do que era pregado pelos partidários de Herodes, que nesse caso representam o Estado. Se Jesus responde uma coisa que desagradaria Roma, esses partidários de Herodes correriam lá em Herodes e dizeriam e falariam: nós temos um inimigo, Jesus. Ele está dizendo que não é lícito pagar imposto. Se Jesus disse que poderia entregar tudo nas mãos de César, os fariseus diriam: esse é um traidor, pois ele está adorando a César. Está dizendo que César é Deus. Jesus aparece na história. E hoje seria, para termos uma ideia, hoje seria como os grupos apoiadores de Bolsonaro se juntassem com os grupos militantes do PT para se unirem contra um inimigo comum. Tão sério que seria isso. Jesus anuncia essa mensagem do reino de Deus, que é chegado o reino de Deus. E agora os marginalizados, aqueles que são abandonados pelo sistema público, pelo sistema político existente, os pescadores, as crianças, as mulheres, são incluídos no reino de Deus. E é todo aquele que se arrepende, que se arrepender e crer no seu nome, no nome de Jesus, é bem-vindo ao reino de Deus. Essas são as boas novas que vêm do céu. Essas são as boas novas que vêm diretamente do céu. Jesus chega com essa mensagem. Ele não se preocupou se estava agradando à direita ou à esquerda da sua época. Ele não se preocupou com isso. Ele não estava ali para agradar esses grupos. Essa mensagem do reino de Deus caiu como uma bomba aos ouvidos dos fariseus, aos ouvidos dos seus ouvintes. Os fariseus se opuseram a Jesus na questão da interpretação da lei. E principalmente se opuseram a Jesus na questão da afirmação dele de ser Deus. Quando Jesus dizia que era Deus, que era o Filho de Deus, isso não caía bem aos olhos dos fariseus. Eles viam Deus, os fariseus viam Deus como um ser totalmente vingativo, que se irava muito fácil, que se vingava muito fácil por qualquer situação. Jesus pregava um Deus, e nós também vemos nos evangelhos, um Deus amoroso, um Pai amoroso, pronto a perdoar, compassivo. A mensagem de Jesus para os fariseus, ele chama de hipócritas. Ele chama os fariseus de hipócritas, porque eles pregavam uma coisa e não viviam. Leia o capítulo seguinte, capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Quantas vezes Jesus se refere aos fariseus como hipócritas? E aos outros, o grupo de Herodes, ele chama de raposa. Lá em Lucas capítulo 13, versículo 32, nós vemos essa referência. Isso fez com que os dois grupos, antes inimigos, se juntassem para tentar matá-lo. Jesus não apresenta credenciais de grupo algum. Jesus não tem carteirinha de partido algum. Jesus é completamente diferente. Jesus e sua mensagem é completamente diferente, pois o seu governo é diferente, pois o seu governo é supremo sobre todos os governantes da terra. Então a gente fica perguntando, mas quais são as atribuições do Estado, de acordo com a Bíblia?
Nós mesmos, como cidadãos aqui do Brasil, podemos podemos dar sugestões e atribuições para o Estado, como desenvolver políticas públicas de qualidade. Aprovação de leis que beneficiam toda uma cidade, todo um estado, todo um país, e não somente alguns grupos ou pequenos grupos, que beneficiem todos nós. Mas a Bíblia, de acordo com a Bíblia, existem dois papéis principais do Estado, que é proteger o inocente e punir os culpados. Romanos capítulo 13. E em Jeremias, capítulo 22, versículo 3, ele diz como isso acontece. O Estado deve julgar com imparcialidade e justiça, sem favoritismo. A pergunta que foi feita a Jesus ecoa em nossos dias, até hoje. É certo pagarmos tantos impostos? É certo pagarmos nossos impostos para pessoas que não têm compromisso com Deus, compromisso com a verdade e a sua justiça? É certo pagarmos impostos e ainda assim vermos a saúde, a educação, a segurança sendo sucateadas, porque o dinheiro público não chega no devido fim, aonde deveria chegar? É certo pagarmos essa carga tributária, porque a corrupção toma conta do sistema político. Muitas vezes a gente fica se perguntando isso. Meus irmãos, devo dizer que a corrupção é inerente ao ser humano. A corrupção é apenas uma face do pecado, é um jeito do pecado. Os cristãos, independentemente do governo, ele deve sim ser exemplo de cidadão pagando seus impostos, dando a César o que pertence a César. Isso não é um ensinamento somente nesse texto. Trata-se de uma verdade ensinada em outras passagens do Novo Testamento, como em Romanos capítulo 13, 1 Pedro capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2. O cristão tem que saber que ele tem uma dupla cidadania. Ele é um cidadão do céu, já é cidadão do céu. Ele faz parte da cidadania da terra por enquanto, mas ele pertence a Deus. O cristão não pode estar ligado ao governo humano. Ele deve honrar o governo humano, mas não está somente ligado, independente totalmente do governo humano. O cristão deve respeitar nossos governantes eleitos aqui na terra, deve obedecer à lei, pagar os impostos, orar pelas autoridades. Isso não significa, meus irmãos, que concordamos com todas as ações do governo. Isso não significa. Mas sim que nós estamos tentando obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito mais importante do que o governo humano. Lembra lá em Atos capítulo 4, diz: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Você então, meus irmãos, quero fazer uma pergunta. Você já parou para orar pelo presidente do Brasil? Não é se você gosta ou não. Você já parou para orar pelo governador do estado, pelo prefeito da sua cidade? Não é se você gosta ou não. Afinal de contas, a palavra de Deus diz que nós devemos ir até o limite para honrar as autoridades humanas. Obedecer à legislação do nosso país, até o limite. Menos naquilo que contraria a palavra de Deus. Seria certo acusar os governantes de algo que ainda não foi comprovado? Ou não os tratar de acordo com algo reconhecido pelas autoridades e pela sociedade como um todo? O quanto isso mostra parcialidade e compromisso com as meias verdades. Às vezes nós pegamos uns caminhos de meias verdades. A mídia hoje tem duas narrativas. Ou é contra ou é a favor. E chega simplesmente meias verdades para nós. Nós nunca sabemos o que realmente acontece no Congresso Nacional. Nós nunca sabemos por 100% o que acontece nos bastidores da política. Só quem está lá dentro é quem sabe. E chegam simplesmente meias verdades. E nós somos abraçados e induzidos
a acreditar nessas meias verdades. Seria certo ridicularizar governantes, colocando apelidos desrespeitosos, ou mesmo usando palavras de baixo escalão e acusações infundadas por meio de fake news. O que isso mostra da nossa submissão como cristão à palavra de Deus. Infelizmente, tem cristãos entrando nessa onda de colocar apelidos, de zombar dos governantes, de tirar sarro, enquanto que a palavra de Deus manda a gente orar pelas autoridades e respeitá-las. Não diz para eu gostar, mas diz para eu orar. Não diz para eu perguntar se é de direita ou de esquerda ou do centro, mas diz para eu respeitá-las. Robson Cavalcante, em um livro maravilhoso sobre cristianismo e política, ele diz o seguinte: o cristão, na política, assim como os diversos assuntos da vida, não deve ser nem de direita, nem de esquerda, nem tampouco do centro. O cristão, no que diz respeito à política, deve ser bíblico. Simplesmente bíblico. Segunda coisa, meus irmãos, que podemos demonstrar o reino de Deus e ser cidadãos exemplos, é dando a Deus o que pertence a Deus. Primeiro, nós damos a César o que pertence a César, pagamos os nossos impostos e damos a Deus o que pertence a Deus. Esses dois grupos chegaram bajulando Jesus. E chegaram fazendo elogios a Jesus. Disseram: sabemos que o Senhor é justo, é honesto, ensina o caminho de Deus. Foram puxando o saco para ver se ganhava alguma coisa. Ensina o caminho com a verdade, é imparcial e não demonstra favoritismo. E agora diga-nos o que o Senhor pensa a respeito disso. É certo pagar impostos a César ou não? Eles chegaram com essa bajulação. Ao fazerem isso, eles estão atribuindo a Jesus as qualidades que pertencem somente a Deus. Justiça, imparcialidade. Isso são atribuições de Jesus, de Deus. Mesmo sem reconhecer que Jesus é Deus, eles atribuem qualidades que pertencem a Deus, a Jesus. Eles fazem de uma forma sarcástica, tirando sarro. Na verdade, eles estão brincando com Jesus, tentando pegar em uma armadilha. Certamente esse grupo, principalmente os fariseus, que conheciam a lei, eles conheciam o Salmo 14, que diz que não há um justo sequer. E eles classificam Jesus como justo. Eles reconhecem isso em Jesus. No entanto, as suas motivações são reveladas logo em seguida. A armadilha. Eles perguntam: é certo pagar imposto a César ou não? O que está por trás dessa pergunta é o seguinte: o que o Senhor pensa? Quem o Senhor pensa que governa o mundo? César ou Deus? É isso que eles estão perguntando. Querem deixar Jesus de calças curtas? Não é diferente para nós, os cristãos do mundo de hoje. Essas perguntas, esse mesmo tipo de pergunta, estão sendo feitas todos os dias. E é interessante que o mundo pergunta o que a gente pensa, não o que a palavra de Deus diz. Por exemplo, o mundo nos pergunta o que você pensa sobre o casamento gay. Não pergunta o que a Bíblia diz sobre o casamento gay. O mundo pergunta o que você pensa sobre o aborto. Não pergunta o que a Bíblia diz sobre o aborto. O mundo pergunta o que você pensa sobre a liberação do uso de drogas. E não pergunta para nós o que a Bíblia diz sobre a liberação de uso de drogas. O que nós temos respondido ao mundo? Como nós estamos respondendo ao mundo? Estamos respondendo com as nossas convicções, com o nosso entendimento, ou como a palavra de Deus descreve? Se você quer responder sobre aborto, leia o Salmo 139. Quem teceu o ser humano no ventre da sua mãe? Quem conhece o ser humano antes de nascer? Deus. Deus conhece o ser humano.
E Ele teceu cada membrana, cada tecido do corpo. Ele conhece o coração humano. Ele dá a vida, Ele tem a vida e a morte em suas mãos. Somente Ele. Se você quer responder ao mundo sobre o homossexualismo, leia 1 Coríntios capítulo 6. E lá vai dizer que os idólatras, os feiticeiros, os afeminados não herdarão o reino de Deus. Se você quer responder sobre o uso de drogas, leia 1 Coríntios. Nós somos criados para ser templo do Espírito. E destruindo o seu corpo, você está destruindo o templo do Espírito. E o uso de drogas causa a destruição do seu corpo. E a lista continua dessas perguntas. Perguntas como essas querem nos colocar em xeque. Quem é que governa a sociedade e a sua consciência? É isso que está por detrás. A mesma pergunta que foi feita a Jesus. Quem é que governa o mundo? César ou Deus? Quem é que governa a sociedade hoje? E a sua consciência. Interessante que eles, conhecedores da palavra, não usaram a palavra. Os fariseus, quando se dirigiam a Jesus, eles sempre diziam: o que a lei diz? Nesse caso, eles perguntaram: o que o senhor pensa? O que o senhor acha sobre o pagamento de imposto? Jesus identificou essa pergunta como sendo uma armadilha. Todos nós também estamos sujeitos a cairmos em algum tipo de armadilha jogada pelo mundo, perguntada pelo mundo. A resposta de Jesus serve como base para as nossas respostas. Então ele pediu uma moeda. Dê-me uma moeda. Mostre-me uma moeda. O que está escrito? Qual é o título? Qual é a imagem? É de César, responderam. Isso significa que a moeda já pertence a César. Por outro lado, o cristão, aquele que se arrependeu dos pecados, aquele que crê em Jesus Cristo, já pertence a Deus. E Paulo, em sua carta aos Efésios, no capítulo 1, ele diz o seguinte, ele deixa isso bem claro, dizendo: agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança até o dia em que Ele, Deus, nos resgatará como a sua propriedade, para o louvor de sua glória. 1 Pedro também diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós pertencemos a Deus. Aquele que crê em Jesus pertence a Deus. Não é que vai pertencer, já pertence a Deus. E o selo do Espírito Santo é a garantia sobre a nossa vida. Entregue a sua vida a Jesus Cristo e tenha e receba o selo do Espírito como garantia de pertencer a Deus. Entregue a sua vida por inteiro a Deus. Entregue, dê a César o que é a César, mas dê a Deus o que pertence a Deus. Quais são as atribuições da igreja também? De acordo com a Bíblia, a igreja deve ser sal e luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Nós somos sal e luz do mundo. E lá Jesus vai descrevendo a utilidade do sal, a utilidade da luz, e também quando nós deixamos de ser sal e quando nós deixamos de ser luz. Leia lá depois o capítulo 5 do Evangelho de Mateus. As atribuições do Estado pertencem ao Estado, que é de punir o que está errado e de conservar, de proteger o inocente. Isso foi dado ao Estado. As atribuições da igreja de ser sal e luz do mundo só pertence à igreja. O Estado não pode ser sal e luz do mundo, somente a igreja, que somos nós. Veja bem, é a atribuição da igreja fazer menção do nome de Jesus, buscar os perdidos, batizar os convertidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, socorrer os necessitados dentro de suas possibilidades, fazer discípulos por toda parte e investir em missões. Quero destacar aqui, socorrer os necessitados dentro de suas possibilidades. Afinal de contas, é a igreja que socorre os mais necessitados.
Sempre foi a igreja. Não foram as revoluções humanas, como a Revolução Francesa, como a Revolução Cubana, como a Revolução Russa, que incluíram mulheres, que incluíram crianças, que incluíram marginalizados dentro de um reino. Foi Jesus Cristo de Nazaré que incluíram esses marginalizados. É o Evangelho que inclui as pessoas necessitadas em um sistema totalmente diferente do sistema humano. Não foram essas revoluções humanas, não foi Napoleão, não foi Che Guevara que incluíram, foi Jesus Cristo. Afinal de contas, como o Léo já pregou algum tempo atrás, tira o cristianismo da história e o que resta? Não teríamos Declaração Universal dos Direitos Humanos, abolição da escravatura, não teríamos escola pública. Tira o cristianismo da história e o que resta? Afinal, no final das contas, é sempre a igreja que atende da melhor maneira os necessitados. Porque a igreja se entrega por inteiro. Reconhecemos algumas ONGs importantes, reconhecemos algumas sociedades, algumas entidades filantrópicas que fazem alguns bons trabalhos. E são válidos. Mas algumas fazem desserviço à sociedade. Mas nenhuma prega o Evangelho. Nenhuma restaura a pessoa por inteiro. Sempre há por trás algum interesse de manter essa pessoa escravizada em um sistema. O Evangelho traz liberdade por completo para o ser humano. Somente o Evangelho. Somente a igreja foi dado a essa tarefa. Essa é a atribuição da igreja. Portanto, a atribuição dada a cada um de nós aqui. Todos nós, meus irmãos, chegará um dia em que todos nós nos prostraremos diante do Senhor. Está próximo. A volta de Jesus está próximo. Os governantes da terra, imagine a maior potência da terra. O presidente americano se prostrará diante do Senhor Jesus e reconhecerá que só Ele é o Senhor. Amém. E neste dia, todos os governantes serão julgados pelo Senhor e juiz da consciência humana. Neste dia será cobrado a responsabilidade que foi dada a cada um dos governantes. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Não somos nós que iremos julgar esses homens. Nós podemos orar por eles, para que Deus tenha misericórdia deles e que haja tempo de arrependimento ainda hoje. Ele vai julgar. Ele é o Senhor da consciência humana. Neste dia também nós também compareceremos diante do Senhor e seremos julgados. Mas a nossa esperança, meus irmãos, é que ao encontrarmos Jesus face a face, ouvimos dele o seguinte: venham vocês que são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para a sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que vimos faminto e lhe demos que comer? Ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e convidamos para a nossa casa? Ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei então dirá: eu lhes digo a verdade. Quando fizeram isso ao menor desses meus irmãos, foi a mim que fizeram. Não somos salvos pelas obras, meus irmãos, de acordo com Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Mas nós somos salvos para as boas obras de Cristo Jesus. O papel do cristão é se envolver com as necessidades do lugar em que está inserido, dando pão a quem tem fome, dando água a quem tem sede, tentando ajudar a sua comunidade da melhor maneira possível, prestando atenção na sua vizinhança, prestando atenção nas crianças do seu bairro, se estão passando fome, se estão passando sede, se estão sendo abusados de alguma maneira. O cristão deve sim se envolver. Precisamos promover de todas as formas possíveis a construção de uma sociedade mais justa e pacífica, seja pelo envolvimento
político, seja pelo envolvimento em causas sociais, seja pela ação individual de cuidado ao próximo. Nós temos essa tarefa. Foi dado a nós a tarefa de ser sal e luz do mundo, e não ao Estado. O papel do cristão é ser sal e luz, e com isso trazer glória ao nome de Deus. A moeda que entregaram a Jesus trazia a imagem de César, enquanto o ser humano traz a imagem de Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, a terra antes da queda era em particular uma teocracia. O que é uma teocracia? O governo, uma forma de governo que tem Deus como seu dirigente maior. Essa é a teocracia. A sua vontade era feita assim na terra como no céu, como é pedido lá na oração do Pai Nosso. O homem representado por Adão foi delegado algumas atribuições específicas. Lembra lá? Dá os nomes, cuidar do jardim, para representar Deus na terra. O homem é o representante de Deus na terra, como mordomo e administrador. O governo do homem sobre a terra não se contradizia com o governo de Deus, porque a mente do homem estava em sintonia com o seu Criador. Isso é lá no Éden. Infelizmente veio o pecado e desfigurou completamente a nossa imagem. Desmanchou completamente os planos de Deus. Essa imagem foi distorcida. Então o homem começou a querer ser o seu próprio Deus. O homem começou a querer ser o seu próprio governante. E não só ser, mas ter um outro rei. Leia lá em 1 Samuel capítulo 8. O povo de Israel era governado por um sacerdote que era representante de Deus. E o povo de Israel então pede a Samuel: nós queremos um rei como as outras nações têm. O que eles estão fazendo é rejeitando a Deus. Deus diz a eles, diz a Samuel: não se preocupe, Samuel. Eles não estão rejeitando o seu governo. Eles estão rejeitando o meu governo. E com isso veio diversas consequências. Inclusive, há uma alta carga tributária no meio daquele povo, que perpetua até nos dias de hoje. Uma alta carga tributária. Mas a pior da consequência de rejeitarmos a Deus é a morte, pois o pecado, o salário do pecado é a morte. A imagem que foi desfigurada, ela pode ser consertada, ela pode ser reajustada na pessoa de Jesus Cristo. Através da pessoa de Jesus Cristo, nós temos a nossa imagem consertada, ajustada, de acordo com aquilo que Deus planejou para nossas vidas. Se você ainda não tem a certeza do seu lugar no reino de Deus, este é o momento. Arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus como Senhor e Salvador. E receba o selo do Espírito Santo, comprovando que você já pertence a Deus. Entregue a sua vida por completo a Deus. Dê a César o que é de César. Pague os seus impostos. Mas entregue a sua vida por completo a Deus. Como você tem reagido, meus irmãos? Como cada um de nós temos reagido? No ambiente específico, no nosso bairro, na nossa rua, na nossa empresa, onde eu trabalho, onde eu estudo. Quais ações você tem feito ou prestado atenção que poderia estar fazendo e não está fazendo para melhorar a sociedade que você está vivendo? A rua que você está vivendo, a empresa que você trabalha, a instituição de ensino que você estuda. O que você já percebeu e ainda não colocou em prática? O que te impede de colocá-las em prática? De reunir com outras pessoas e planejar algumas coisas que traga benefício para esse local, para este ambiente. Devemos entregar a César o que é de César, devemos entregar a Deus o que é de Deus. Devemos ser sal e luz da terra. Outra coisa é que nós temos que reconhecer, sermos exemplos de cidadãos, reconhecendo a soberania de Deus sobre todos os governos humanos. Então, eles perguntaram se era lícito, se era permitido pagar imposto a César. Então ele diz: deem a César o que pertence a César
e deem a Deus o que pertence a Deus. E essa resposta os deixou admirados. Deus governa de modo absoluto o universo, não somente a terra. Deus governa com absoluto todo o universo. De acordo com o Evangelho de João, quando Jesus foi levado à presença de Pilatos, Pilatos disse o seguinte: levem-o embora daqui, julguem-no de acordo com a sua lei, com a lei de vocês. Então os líderes judeus disseram o seguinte: só os romanos têm o direito de executar alguém. Isso quer dizer que somente ao Estado, somente aos romanos da época, foi dado o poder da espada. Ao Estado foi dado o poder da espada. Romanos capítulo 13. E no mesmo contexto, Pilatos pergunta a Jesus se ele não sabe que ele, Pilatos, tem autoridade para soltá-lo ou crucificá-lo. A resposta de Jesus é maravilhosa. Isso aqui eu fico imaginando Jesus olhando para Pilatos. Se Jesus quisesse tirar sarro de Pilatos, ele diria: larga de ser bobo, larga de ser mané, nenhuma autoridade, você não teria nenhuma autoridade sobre mim se não viesse do alto, se não viesse do céu. Foi Deus quem te deu essa autoridade. Larga de ser bobo. Infelizmente tem governantes na terra que pensa que é maior do que Deus. Infelizmente tem governante que acha que não vai prestar contas a Deus. Toda autoridade foi dada por Deus. E portanto todos que exercem autoridade serão cobradas por Deus. Afinal de contas, o que é soberania de Deus? A soberania de Deus é o poder e domínio sobre toda a criação. Tudo que existe está debaixo do seu poder. Nada acontece sem permissão de Deus e nada pode impedir Deus de cumprir os seus planos. Deus é soberano, o rei, a autoridade suprema sobre tudo que existe e acontece. Ele criou tudo de acordo com a sua vontade e fez planos que ninguém podem destruir. E como soberano, ele estabelece as leis do nosso mundo e garante a aplicação da justiça. Ele também tem poder para perdoar e inserir no mundo, intervir no mundo quando e como quiser. Esse é o significado da soberania de Deus. Ele é Deus, simplesmente. O grande eu sou. Ele é o grande eu sou. Não precisa muita explicação. Olhando assim, dessa maneira, sei que alguns podem pensar: então por que? E perguntar o seguinte: então por que existe tanta injustiça nesse mundo, se Deus é quem encaminha a aplicação da sua justiça? Devemos lembrar, meus irmãos, que nós vivemos numa época do pecado. E principalmente que a resposta é a seguinte: é que César não era Deus. E que o Estado não é Deus. O homem é corrupto por natureza. O homem tem um coração perverso e enganador. Isso está escrito em Jeremias 17, versículo 9 e 10. Devemos levar isso em consideração. O homem é rebelde contra Deus. Ele não quer, ele não deseja. O coração que não conhece a Cristo não deseja obedecer a Deus. Vai chegar o tempo em que novamente a justiça de Deus será plenamente vista na humanidade. Chegará o dia em que Deus será plenamente. Mas quando esse tempo chegar, significa também que a paciência de Deus já se esgotou. Que não haverá mais tempo para aqueles que não se entregaram. Então esses que não se entregaram por completo a sua vida nas mãos de Deus serão condenados. Ele ainda está dando um tempo. Tempo do arrependimento. É hoje. Arrependa-se e creia em Jesus. A paciência de Deus se manifesta hoje, ainda dando esse tempo de arrependimento. Creia em Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Um dos papéis do cristão, meus irmãos, em relação à política é fazer aquilo que o profeta Jeremias descreve em seu livro, lá no capítulo 29.
que mesmo o povo de Israel sendo levado para o cativeiro babilônico, Isaías no capítulo 29, ou Jeremias, desculpa, no capítulo 29, escreve uma carta para aquele povo que estava sendo levado para uma outra cidade, para um outro povo, para um outro reino. E ele escreve o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o soberano, Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e estabeleçam-se nelas, plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Casem-se, tenham filhos, encontrem esposas para seus filhos, marido para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. O papel do cristão é trabalhar pela paz da sociedade que ele está vivendo. O papel do cristão é produzir dentro da sociedade que ele está vivendo. É ser um exemplo de cidadão, é ser um exemplo de empregado, chegando cedo, saindo tarde se necessário for. O papel do cristão é demonstrar o reino de Deus sendo sal e luz na terra, orando para a cidade que ele mora, pedindo que Deus abençoe as autoridades, que a cidade seja próspera, para que ele também seja próspero. O cristão deve reconhecer que Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre os acontecimentos históricos e políticos. Não são os contextos políticos que determinam o nosso posicionamento, mas sim a palavra de Deus. Nossa opinião pode mudar de acordo com os acontecimentos. Se ontem apoiamos algum candidato e hoje nós vimos que ele não está fazendo um bom trabalho, se ele não é competente o bastante para exercer a função, não é errado admitirmos que cometemos um erro. Nós poderemos cometer um erro. Não é vergonha isso. Nossas decisões políticas devem ser sempre com uma boa consciência diante de Deus, nos valendo das informações que temos no momento. O que não podemos é idolatrar qualquer pessoa, qualquer governante. O que não podemos é idolatrar o Estado. O que não podemos é exigir que o Estado seja aquilo que ele não pode ser, e ele não pode ser Deus. O que não podemos é achar que o Estado pode fazer algo que somente Deus pode. A Bíblia apresenta alguns exemplos de pessoas que foram usadas nos seus contextos políticos. José, por exemplo, Daniel, Esther, tem Débora, diversas pessoas que foram usadas por Deus no seu contexto político. José, ele era o filho predileto de Jacó. Ele era o paparicado de Jacó. Ele virou escravo no Egito. E em uma crise econômica que estava por acontecer, ele se tornou governador do Egito. Antes disso, Deus já havia prometido a Abraão que, mediante a sua descendência, lá no capítulo 12 de Gênesis, mediante a descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. É claro que isso remete a Jesus Cristo, como está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Jesus é esse que abençoa todas as famílias da terra. No entanto, José foi um canal de bênção em sua época para abençoar todas as famílias da terra. Porque todas as famílias existentes, todas as nações existentes foram comprar comida lá no Egito. José foi um canal de bênção no seu contexto político. E no final do livro de Gênesis, lá no capítulo 50, versículo 20, José reconhece quem o colocou nesse posto e para que ele foi colocado nesse posto. Ele diz o seguinte: Deus planejou tudo para o bem, colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Ele reconhece isso diante dos seus irmãos. Seus irmãos ficaram apavorados. Quando Jacó morre, falaram: agora nós estamos perdidos, porque nós causamos esse sofrimento a José.
e vão procurar José, se curvam diante de José, e José diz: não, meus irmãos, não se preocupem, foi Deus que me colocou nesse posto, e para salvar a vida de vocês, e não somente a de vocês, mas de outras famílias. Lá no meu bairro, quem já visitou a minha casa, sabe que nós temos bastante dificuldade lá. Saneamento básico, quase não tem, quase não possui. Escola de qualidade, quase não possui. Possui uma escola e não é de boa qualidade. Posto de saúde agora deu uma melhorada. Mas no ano das eleições, eu fui procurado por um irmão em Cristo para prestar apoio a ele, que ele estava saindo candidato a vereador. Fui apresentado por outros irmãos que eu gosto, que eu respeito, e eles me procuraram para declarar apoio àquele irmão. E o que eu falei para aquele irmão que era candidato, eu disse: irmão, eu posso fazer um levantamento das necessidades básicas do meu bairro e te entregar. E nós vamos orar. Se você for eleito, nós vamos começar a conversar, continuar conversando sobre a realização dessas obras. E eu fiz uma lista de 10 itens com necessidades básicas do meu bairro e entreguei na mão dele. Infelizmente, esse irmão não foi eleito, mas o contato continua. A gente continua a conversar sobre isso. Foi uma forma que eu achei. Eu me envolvo, sei os limites do envolvimento com a política. Não posso esperar somente do Estado. Eu espero de Deus. Eu espero em Deus. Mas naquilo que está nas minhas mãos para fazer, eu pretendo e tento fazer. Como você tem encarado os dramas e os tramas que tem passado? O quanto você consegue ver o cuidado e a liderança de Deus nesse processo? Assim como Jó, sabemos que às vezes é muito difícil confiar em Deus, que Deus está no controle, sem saber o final da história. Isso nos leva a exercitar o descansar nele, confiar nele simplesmente, e na soberania dele, para a honra e glória dele. Meus irmãos, quero concluir dizendo o seguinte, que o papel do cristão, sabemos que é bem complexo, o assunto é bem difícil a gente abordar apenas em poucos minutos, em apenas uma hora, mas eu quero desafiar, e as respostas nós nunca teremos as respostas que satisfazem todo mundo, mas eu quero desafiar a você a viver uma vida reta diante do Senhor, a viver uma vida reta diante do Estado, pagando os seus impostos, a viver uma vida reta, entregando a sua vida ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, reconhecendo que Ele é o soberano sobre todas as coisas. Quero desafiar também a se envolver em sua comunidade imediata, com soluções na sua sociedade, com a sua sociedade precisa, sendo sal e luz, falando com clareza que o motivo que o faz é porque você e eu somos seguidores de Cristo Jesus, nosso governante supremo. Que Deus nos ajude a compreender os seus desejos na vida de cada um de nós. E que nós sejamos usados por Ele em cada contexto inserido, em cada rua, em cada bairro, em cada cidade, em cada estado e país. Que Deus nos abençoe e para a honra e glória dele. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, nós te rendemos graça, Senhor. Te rendemos graça pela tua palavra, pelo teu grande amor, e nos colocamos diante do Senhor mais uma vez, com humildade no coração, pedindo que o Senhor venha trazer clareza a nós, quais são os nossos papéis como cidadão civil, como as nossas atribuições, Deus, de ser sal e luz dessa terra. Pai, em nome de Jesus, traga clareza, ó Deus, a respeito de respeitarmos as autoridades, de honrar, ó Deus, o teu nome, de entregarmos totalmente ao Senhor e reconhecermos que em tudo o Senhor é Rei, em tudo o Senhor é Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Venha, ó Deus, colocar clareza em nós. Em nome de Jesus. Amém.